Olá! Olá, povo! Oi, Ká! Oi, Rê! Boa noite! Oi, Aline, tudo bem? Boa noite, gente! Ai, um monte de gente conhecida chegando. Ideia chegou. Olá, Noite, coração! tudo bem? Tudo bem com você? Notou algo diferente? O batom vermelho. Esse eu já usei. Outra coisa diferente, o cabelo. Sim. Não, a luz. A luz! Agora tem uma luz profissional aqui, vocês não estão entendendo. Olha, você seguiu a dica. A dica, Agora tem um falou. ring light aqui. Uau! Eu estou Muito me achando blogueira. blogueira com Y no meio, total. Boa noite, gente. Nossa, Então, fiquei até mais bonita nessa luz, gente. Adorei. outra live agora, então, é isso? Nossa, outro nível. Vou gravar até uns vídeos para comemorar, agora que eu tenho essa luz decente. E Boa. aí, E tudo aí, bem? meu bem? Tudo certo, tu? Tá frio aqui, aí não tá frio. Você tá de blusinha de frio Viu? hoje, né? É, Nossa Senhora. Aqui tá assim, na hora de dormir, pula os dois cachorros na cama e, tipo, vocês que lutem, sabe? O casal. total, E total. o Sabe Charlie, uma coisa inclusive, quer curiosa dormir no meio. que eu me dei conta? É que eu não fazia nenhum tipo de investimento em roupas confortáveis para estar em casa. Me dei conta disso, Acho que assim. todo mundo se tocou disso, que só tem as camisetas Gente, velha furada, né? Eu só as sei. camisetas velha furada. E aí, É. essa quarentena, esse isolamento, ele começa a exigir da gente um pouco, tipo, bah, eu não aguento mais me vestir desse jeito. Sim. Não, fora Ele que não assim, tem eu roupa. tenho só um pijama de calça comprida e blusa de manga comprida. Falei, cara, não vai rolar, vou precisar de mais. Até porque geralmente eu acordo e eu demoro um tempinho pra tirar o pijama, porque tá frio ainda, aquela coisa, né? Aí fui olhar preço de pijama, de calça comprida e blusa de manga comprida. Cara, capitalismo é uma Não, droga, né? não, 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 não. R$ 200 um Não, pijama desses R$ 200 um quentinho? pijama. Exato. Depois Ah, para, uma gente. O live sobre capitalismo isso. precisa acabar. Isso não é justo. Não, Quase pijama 200 pra reais. mim sempre foi assim, aquela calça meia furada de um par de pijama que eu tive em algum momento, com uma camiseta do namorado que ficou na minha casa, tipo assim, sabe? Sempre foi essa bagunça, assim, eu nunca tive É, assim, então. o pijama. E nunca tive muito essa coisa de ter um pijama incrível, sabe? Então, agora acho que o pessoal que tá vendendo essas roupas mais bonitinhas, mais quentinhas, de ficar em casa, assim, deve estar, pelo menos, conseguindo sobreviver na quarentena financeiramente, né? Então, porque para que a gente vai comprar outro tipo de roupa, né? Pra quê? Então, é isso. É, eu queria dar um aviso às pessoas aí, que é o seguinte: muita gente comentou quando eu falei do tema da live de hoje. Aliás, manda live para as colegas aí, gente. Marca, não sei se dá para marcar no Instagram, como é que faz, né? Mas manda aí no inbox das colegas live. A gente vai falar sobre um assunto que muita gente está interessado e tudo, mas eu queria já deixar bem claro, né, amiga, que nós não vamos dar respostas do tipo, é Não, assim, é assado, é, né? É um não. debate. O que eu falar vai estar de acordo com a opinião que eu tenho a respeito e com a vivência que eu tenho a respeito. A Lau, a mesma coisa, até porque a gente tem meio que vivências que se complementam nesse sentido. E o negócio é gerar reflexão mesmo, porque é um assunto delicado. Não, e inclusive assim, nós somos pessoas e um pouco do diversos, a gente pensou nisso em vários momentos, a gente está trazendo assuntos que são meio polêmicos, né? E assim, Sim, as pessoas normalmente têm medo de tocar em assuntos polêmicos, e a gente está tocando por isso, assim, por trazer o debate. A gente não tem respostas concretas, então considerem isso opiniões, né? Reflexões sobre isso de duas pessoas que vivem isso, mas, né, não temos respostas. Cada pessoa tem a sua vida, cada pessoa tem a sua verdade, cada pessoa tem o que funciona no seu rolê, né? sim, Tem que dar muito cuidado, porque aí entra de novo uma coisa que a gente já falou aqui, que é o fogo amigo, da galera uma julgando a outra, né? E não é por aí. A gente está propondo uma reflexão para pensar sobre isso, não para virar pauta de julgamento da mãe do lado. sim. Então vamos só para quem não pegou. A Lulu acabou de perguntar o tema. O tema é exposição dos nossos filhos nas redes sociais, Internet. principalmente filhos com deficiência, né?
Então, assim, só para dar uma introduzida no tema, comigo o que aconteceu foi uma coisa engraçada, porque quando eu comecei o blog lá em janeiro de 2012, eu comecei porque eu tinha parado de trabalhar para poder acompanhar o Theo nas terapias, né? E aí eu trabalhava muito, então eu de repente passei a ser só mãe turista e eu fiquei querendo ocupar a cabeça, comecei o blog e aí escrevi um texto no blog, que foi o primeiro texto, e pensei, eu preciso botar uma foto aqui, né? E eu não tinha maldade nenhuma naquela época, zero mesmo, nesse aspecto. E aí eu pensei, bom, eu tô falando do Theo, tô falando que eu comecei esse blog, porque o meu filho, quando fez 2 anos, foi diagnosticado com autismo, né? Então, vou botar uma foto dele. Ele era um bebê muito bonitinho, né? Então é óbvio que a gente tem orgulho, né? De ter um filho bonito, tudo, botar lá, todo mundo. Mas enfim, botei a foto do Theo. Só que eu comecei esse blog achando que só a família ia ver. Então eu compartilhei na época o post no meu Facebook. Só que, para o meu espanto, deu 270 compartilhamentos. E eu não entendi aquilo, né? Enfim, já contei essa história aqui, mas o ponto só depois de um tempo de blog é que eu fui me tocar dessa questão da exposição, porque eu nunca achei que o blog ia crescer assim. Então, eu não achava que, de fato, era grave eu botar foto do meu filho no blog. Entendeu? Então, tem por aí. O blog foi crescendo, aquela coisa. Poucas vezes eu ouvi coisas negativas a esse aspecto, mas sim, teve algumas seguidoras que me deram uns puxões de orelha, porque há uns anos atrás eu postava muita foto do Theo de cueca. Porque o Theo nunca gostou de roupa. Inclusive, quando a gente morava no exterior, assim, ele pulava no pula-pula do quintal fazendo 11 graus, ele de camiseta e cueca. Então, tem vídeo do Theo pulando de cueca no pula-pula, tem foto dele de cuequinha em cima da Lola, assim, muita foto dele de cuequinha. E algumas seguidoras me deram uns puxões de orelha naquela época. Eu fui meio reativa, de verdade, as primeiras pessoas que vieram me falar, porque minha posição foi que, cara, uma criança de cueca e uma criança de sunga, visualmente, é praticamente a mesma coisa, entendeu? Então, eu não entendo por que é uma criança. Hoje em dia, eu não faria de novo. O problema da internet tá que o que você coloca lá, você não tira depois. Você pode deletar. Mas uma vez que está na internet, jamais vai sair. Porque tem como recuperar conteúdo que foi deletado, tem como você ver o cache, enfim, quem entende mais dessas coisas sabe do que eu tô falando. Então, assim, está feito. Mas, de uns anos para cá, eu comecei a diminuir um pouquinho fotos que eu postava do Theo com a idade que ele tá. Então, vocês veem que de vez em quando eu posto foto dele pequenininho, porque já tinha muita foto mesmo, e ele com a carinha de pequenininho, etc. Mas eu tô evitando um pouco mais postar foto dele com a idade que ele tá agora, que ele vai fazer 12 anos, agora dia 9 de junho. E um outro cuidado que eu sempre tive, e aí, de novo, sem julgar ninguém, porque em algum momento a gente vai entrar nesse assunto, o Theo não tem como me falar se ele permite ou não eu fazer isso. Que é o contrário do João, que ela vai acabar contando daqui a um pouquinho a experiência dela. Então, o Theo nunca virou pra mim e falou, mãe, eu não tô gostando que você tá botando foto minha na internet. De vez em quando eu mostro pra ele e falo, olha, filho, essa foto aqui sua, tá todo mundo falando que você tá muito bonito, tudo. Ele dá um sorrisinho, mas eu de verdade não sei o quanto ele compreende disso, o quanto ele compreende o que é a internet, o que ele compreende de pessoas comentando isso. Mas aí eu fiz 2 propósitos na minha cabeça por causa disso. Porque ele não me deu a permissão dele, verbal ou de qualquer outra forma, para que eu fizesse isso. Número 1, que eu não exporia situações vexatórias dele. Então, assim, eu jamais postei o Theo tendo crise, o Theo agredindo, o Theo gritando, o Theo... Nunca. Eu nunca fiz nada disso. Apesar de que eu comento e nos meus posts eu falo, sim, que tem a parte difícil, que acontece, coisas que acontecem, mas eu nunca expus a imagem do meu filho assim. E a outra coisa que eu me propus foi que, se em qualquer momento da vida, daqui ou daqui a 30 anos, o Theo virar para mim e falar, mãe, não gosto, deleta, eu vou deletar tudo. E isso é um compromisso que eu tenho aqui na frente de todo mundo que está vendo essa live, que vai ficar gravada no YouTube, inclusive. Se em algum dia, por qualquer momento, ele tiver a compreensão para isso e ele me falar não gosto, deleta, eu vou deletar. Porque é ele. Tá? Então, assim, acho que como introdução para o assunto, vou deixar aqui a minha experiência. Depois a gente entra um pouquinho mais nesse assunto de vídeos de, principalmente, autistas em crise, batendo cabeça, amarrados, etc. Esse assunto é mais tortuoso, então a gente deixa por final. Mas eu queria que a Lau contasse um pouquinho da experiência dela aqui, né, amiga? Porque tem umas diferenças aí. Temos diferenças.
Eu vi um comentário antes de uma pessoa chamada Fabiola falando: Nossa, vocês duas juntas, que maravilhosas. Então, Fabiola certamente não está sabendo do nosso projeto, né? Fabiola, Fabiola, queria te assim? apresentar então. Este projeto Venha, somos Fabiola. nós duas juntas. Lá o Toda patrão, segunda e Andréa toda Werner, quinta. toda segunda e toda quinta. A gente começou desde o início da quarentena, então já foram muitas. Tem um monte de coisa legal para ver no YouTube com várias convidadas incríveis. Sim, E no nós somos YouTube muito tem amigas todas. também. Nós não é uma casualidade da internet, nós somos amigas. É isso. Bom, a minha história é diferente da tua. Na verdade, o João tem o AVC ali com quase 2 aninhos, né? Até aí, como a maioria das pessoas sabe, eu tinha um filho com desenvolvimento típico, não tinha a menor ideia que ele teria nada na vida dele. E de repente ele tem um AVC com quase 2 anos de idade e fica com paralisia cerebral. Então, o João também era muito pequeno quando isso acontece, né? E eu não fui para a internet direto, pelo contrário, assim. Demorou. Eu tinha uma coisa de não expor ele de forma nenhuma, assim, né? Então, eu tinha muitos cuidados em relação a isso. Eu também sempre fui uma pessoa mais fechada. Quando eu falo isso, as pessoas não acreditam, mas eu sempre fui uma pessoa mais fechada. Eu nunca fui muito de expor muito nas redes as coisas e tal. E aí veio para mim, a coisa da exposição veio como uma necessidade. Eu acho, não sei se as pessoas que estão acompanhando o projeto agora sabem dessa minha história, mas eu abro uma página na internet num primeiro momento, numa campanha de arrecadação de dinheiro mesmo, que eu precisava para o João fazer um tratamento e eu não tinha recursos naquele momento. Então, estava numa fase bem importante do tratamento dele, ele tinha melhorado muito. Todo um esquema neurológico que antes impedia ele de fazer uma série de coisas tinha melhorado muito. E aí a neurologista falou: ele precisa de tal tratamento e precisa ser agora. E naquele momento, até por estar cuidando dele, eu tinha parado de trabalhar radicalmente e eu não tinha grana, assim. E aí foi aquela coisa: exponho a nossa vida na internet e peço ajuda, ou me mantenho naquilo que é importante para mim, que é não expor, mas aí eu não tenho o que fazer. Né? Então, foi um dilema muito grande para mim, foi um sofrimento para mim esse negócio, assim, eu passei meses sofrendo, porque a exposição era uma coisa que me dava muito medo. E aí eu acabei dobrando os joelhos, eu brinco assim, de pensar, cara, eu vou fazer o que tem que ser feito agora, se ele precisa desse tratamento, eu vou fazer o que está ao meu alcance. Eu achava também que meia dúzia de pessoas iam ver essa campanha, eu achava que meia dúzia de pessoas iam ajudar. Só que a campanha explodiu, assim. A gente fez um vídeo e o vídeo explodiu. Tipo, em menos de 24 horas estava na TV já, na TV regional. Então, tipo, aí começou a chegar gente de tudo que era lado, assim. Foi uma coisa muito inexplicável e que eu não esperava, assim, né? Mas foi uma campanha que movimentou muito as pessoas numa época que não tinha muita campanha de criança, assim. Não tinha muita gente que fazia... Hoje é muito comum, né? A gente vê campanhas de crianças para tratamentos específicos e tal, mas naquela época ninguém fazia, assim. A gente foi meio pioneiros nisso, assim. E aí... Então, a exposição para mim chegou como uma necessidade, não como uma escolha. E isso é um primeiro ponto, assim. E aí, de novo, isso caso tem a mesma linha que tu, que embora não tenha sido uma escolha, eu não esperava da repercussão e foi muito maior. E aí é isso, tá? E teu filho já tá passando na TV, entendeu? Tipo, tu não sabia que isso ia acontecer. Tu fez um vídeo pra botar eu fiz um vídeo pra botar no Facebook, tinha 400 pessoas e tava na TV no dia seguinte, entende? Então é um descontrole da internet, assim, né? Que eu acho que a gente aprende muito com isso também, né, Déia, nas Sim, experiências, assim. sim. E acabou que isso cresceu, se transformou em várias outras coisas. A página do João virou meu primeiro lugar de ativismo, enfim, blá, blá, blá. Mas por muito tempo eu fui a mãe do Leãozinho. As pessoas nem sabiam meu nome, né? A página do João era Avante Leãozinho. E as pessoas nem sabiam meu nome. Era a figura dele que fazia o protagonismo dessa história, né? E, bom, nessa fase ele tinha o quê? 4 aninhos, 5 aninhos por aí. Então... a noção dele do que isso significava era muito pequena, mas eu lembro que teve um momento ali, não demorou muito tempo, 1 ano mais ou menos depois, eu comecei a me questionar muito, assim, dessa imagem dele como protagonista de algo que ele não escolheu, de algo que ele não criou, sabe? Quase como se eu estivesse falando por ele em alguns momentos e isso me preocupou. Eu lembro de um dia que eu escrevi um texto como se fosse ele me dando o Feliz Dia das Mães e eu falei, opa,
Eu não posso Cruzei uma linha pelo aqui, né? João. E aí eu não postei esse texto, porque eu me dei conta, né? Eu acho que às vezes a gente atropela nessa coisa da maternidade esse lugar do outro, porque o filho é outro, não é a nossa continuidade, né? É outro ser. E, enfim, assim, então eu em seguida comecei a me questionar sobre essas coisas e comecei a mudar algumas coisas que eu fazia. E aí aconteceu que o João cresceu, né, pessoal? O João cresceu e, diferente do Theo, o João consegue me dizer coisas, né? Ele consegue se expressar e ele consegue compreender as coisas. Por exemplo, ele entende que a internet é um lugar que ele acessa muitas pessoas. Ele saca isso, ele tem a dimensão disso. E aí, ali com 6 aninhos, mais ou menos, ele tem 8 agora, 8 e meio. Com 6 aninhos, mais ou menos, ele começou a me dizer, eu não quero mais, né? Eu não quero mais, eu não quero mais ser exposto. Eu falei, ok, então eu vou fazer um processo. Eu vou fazer um processo de virar Laura, né? Sair de trás desse filho e realmente me colocar como uma mulher que é ativista e tal, que as pessoas saibam o meu nome, para continuar esse trabalho, e eu vou esvaziando a importância dessa rede que é ele como protagonista, né? Então hoje tem uma série de fãs assim muito tristes comigo que as redes do João não tem mais nada. As pessoas falam: "Eu gosto de acompanhar, mas eu adorava acompanhar ele", sabe? Mas assim, gente, o João não quer mais a rede Avante Leãozinho. Eu tô lá com ela parada pensando o que eu vou fazer com essas redes. Porque ao mesmo tempo tem um carinho, né, de uma história toda que tá ali colocada, e ao mesmo tempo eu tenho um respeito imenso por esse outro ser humano, que por casualidade é meu filho, mas que é outro ser humano, e que está me dizendo que não quer. Então, é isso, assim, para a gente iniciar, da onde eu parto é desse lugar. Aliás, se vocês têm perguntas sobre este assunto, tá, gente? Nada de, ai, como é que eu desfalo meu filho não fala, não. O assunto de hoje é a exposição dos filhos na internet. Tem uma caixinha ali embaixo com uma interrogação que vocês podem me mandar perguntas, tá? Pensando assim em lados positivos e lados negativos, né? Obviamente que negativo sempre vai ter pessoas falando que usa a imagem do filho, pipipipopopó. Um dos motivos em que eu cheguei a pensar várias vezes em não postar mais foto nenhuma dele, e um dos motivos que eu parei, que eu acabei voltando atrás, foi que eu recebo muitas mensagens de mães falando assim, mas é muito bom acompanhar e ver como que o Theo tá se comunicando melhor, ou que o Theo tá tranquilo, ou que isso, aquilo, como ele vai nos lugares com vocês, porque isso dá uma esperança pra gente, ou mostra pra gente que as coisas podem melhorar, né? Porque o Theo, quando era pequenininho, num jeito bem pragmático de falar, o Theo era muito mais autista, né? Um jeito de falar, assim, ele tinha muito mais comprometimentos do que ele tem hoje em dia. Então, muita gente me falava assim, ai, mas não para de postar, porque eu gosto de ver como ele tá. Primeiro, porque eu vejo ele desde que ele era pequenininho, e segundo, porque me dá um quentinho no coração, assim, de ver, sabe? Como vocês estão, como que ele tá, e eu vejo que as coisas podem melhorar. Então, eu sinto, assim, que de lado negativo, que é pessoas falando, usa a imagem dele, esse tipo de coisa, é muito menor comparado ao carinho enorme que tem. Eu até costumo brincar, assim, que o Theo nunca vai ser sequestrado, porque qualquer pessoa com o Theo no aeroporto, numa rodoviária, qualquer coisa assim, alguém vai ver e vai falar, esse é o Theo, filho da Andréia. Juro, gente, porque Mas às eu vezes a gente tá acho... num shopping, se a gente tá num shopping, vem gente e quer tirar foto com o Theo. Isso é chato. Se a gente tá num restaurante, vem gente e quer tirar foto com o Theo. Já aconteceu de eu estar na natação com o Theo e uma mãe falar pra mim assim, ele é o Theo? Falei, ele é o Theo. Eu sigo o blog da mãe dele. E ficou olhando pra minha cara. Aí eu continuei olhando pra cara dela. Aí ela falou, você é a mãe dele? Então, Eu falei, então assim, acontecem umas coisas meio esquisitas, entendeu? Mas de qualquer forma, faz 2 anos que justamente em janeiro, no início de ano, essas resoluções de ano novo, eu falei, eu vou fazer o possível, e eu escrevi até, foi um dos últimos textos que eu escrevi no blog, eu vou fazer o possível para expor menos o Theo, porque agora ele tá crescendo, ele vai ficar adolescente, tudo, e por mais que ele não possa me dizer se ele quer ou se ele não quer, eu acho que o ideal seria eu tentar postar ele mesmo. Eu posso contar as histórias, mas eu posso postar uma foto dele pequenininho, entendeu? Qualquer coisa assim, postar uma imagem, né? Eu acho que é um equilíbrio de coisas, sabe? Ao mesmo tempo que eu acho a importância dos nossos filhos, mas aí eu entro num lugar que é como se fosse qualquer filho, entende? As pessoas publicam fotos dos seus filhos, mas não o tempo inteiro.
Sim. né? Então, assim, eu vejo uma coisa que é importante, que é a representatividade, né? Então, a gente ainda está falando de uma sociedade em que algumas pessoas ainda têm vergonha de serem pessoas com deficiência ou de terem filhos com deficiência, elas se sentem muito oprimidas nesse lugar. Então, toda a representatividade, ela importa muito, né? Eu lembro uma vez que eu fiz uma publicação sobre como foi o meu processo de aceitação da cadeira de rodas, e aí eu publiquei uma coleção de fotos lindas que eu tenho do João na cadeira de rodas, e aquilo, a quantidade de mensagens que eu recebi de mãe de crianças cadeirantes que não conseguiam aceitar a cadeira e me disseram, cara, olhando as fotos, eu percebi como a minha filha é linda do jeito que ela é. As fotos do João foram muito importantes para mim. Eu comecei Ele tinha a quantos fotografar anos, mais. amiga? Ele tá com 8. Mas ele tinha quantos anos quando ele foi para a cadeira de rodas, você aceitou e tudo? A primeira cadeira de rodas dele foi com 3. E aí as pessoas começaram, eu comecei a fotografar mais o meu filho porque eu vi as fotos do João e me inspirou. Então, assim, tem essa importância da representatividade, né? Ao mesmo tempo, é uma importância que, para mim, precisa ser secundária à vontade do João. Então, a gente está numa fase aqui, a gente está numa fase aqui que é assim, João, isso que aconteceu agora foi muito legal, isso que tu falou e tal. Eu posso gravar? E às vezes ele fala não. E eu fico frustrada, ok, né? Porque eu queria muito mostrar, mas assim, ele aí você fala, ok, é a sua vontade, eu vou respeitar, né? E tem vezes que ele fala assim, tem vezes que ele quer fazer, né? A gente, no início da quarentena, a gente fez umas 2 lives no Avante Leãozinho que foram muito engraçadas. E porque ele quis fazer live. Ele tava afim de fazer live. Ele queria fazer live comigo. Ele queria fazer contigo. Então, assim, tem vezes que ele tá afim, e aí, ok, a gente vai. E tem vezes que ele não tá afim e eu realmente paro. Eu hoje não posto uma foto do João sem mostrar pra ele. Inclusive, as histórias que eu conto dele, eu falo antes pra ele que eu contei a história. Então, assim, porque é isso, né? Essa relação que eu tenho com ele, ele compreende tudo isso e tem como se expressar. E aí eu preciso respeitar esse lugar, né? Então, eu acho que são 2 importâncias. A importância da representatividade, a importância da gente se orgulhar dos nossos filhos e deles serem motivo de orgulho nosso, como qualquer outro filho, né? Então, qualquer filho que tá aprendendo a andar de bicicleta, um pai vai fazer uma foto e vai botar. O João no triciclo, eu tiro fotos também, entende? E, ao mesmo tempo, como é que a gente percebe e respeita esse outro ser humano que é o nosso filho, não importa que idade ele tenha. Sim. E sempre pensando que essa criança vai crescer, né? Porque tem essa coisa de expor muitas crianças com 2, 3, 4 aninhos e daqui a pouco essa criança vai ter 10, vai ter 15, né? E talvez não vai mais ser criança, que a gente fez. Então, eu acho que a discussão agora, acho que a gente chegou num ponto aqui da live mesmo, que eu acho que a discussão, eu não sei se já tem pergunta aí, amiga, depois dá uma olhada. Tem eu acho que o ponto você que é mãe de uma criança, principalmente se a criança tiver deficiência, e se você decidiu como eu, assim, postar foto, mesmo que agora você tenha decidido postar menos por causa da idade ou por qualquer outro motivo, mas você já postou muito. E o seu filho pode ou não concordar com isso, mas um ponto importante, independente do seu filho concordar ou não, quer dizer, se ele não concordar, você não vai nem postar, mas vamos dizer que ele concorde com você postar. É a gente se questionar como que a gente está mostrando nossos filhos para o mundo. Já que vai mostrar, entendeu? Você quer mostrar, ou ele não pode concordar, não pode falar se ele não gosta, ou ele concordou. Tá. Que imagem que eu estou mostrando do meu filho, principalmente se ele é uma criança, um adolescente com deficiência, para aquelas pessoas que estão acompanhando? Que mensagem que eu estou passando? Partindo do pressuposto que, se eu tenho um Instagram que é público e que eu quero que as pessoas vejam para aprender mais sobre inclusão, diversidade, autismo, qualquer coisa dessas, que tipo de mensagem que eu estou passando com as imagens do meu filho que eu estou postando, com os textos que eu estou postando junto com as imagens do meu filho? Eu estou passando que, número 1, meu filho o meu filho é um fardo? Porque, sim, tem muitas fotos e textos que a gente vê, meu marido acabou de colocar umas carinhas, que a gente vê as pessoas postando que dá a entender que aquela criança, aquele adolescente é um fardo. A gente está mostrando que o filho é um ser etéreo, um anjo, uma coisa intocada e etc e tal. Ou seja, quando a gente fala de capacitismo, a gente acaba voltando nesse assunto, tá nisso aí também. Tá na forma como a gente está expondo os nossos filhos, né? E uma das regras que eu coloquei no meu grupo do Facebook, que é o Casulo, tem lá, você tem que colocar 10 regras para você fazer o grupo, né? É um grupo de apoio que eu tenho no Facebook. Aqui a gente não permite fotos e vídeos de autistas em crise. Se tiver paralisia cerebral em crise também, mas aqui em geral isso acontece com autista. Por quê? Porque
todo autista ativista que eu conheço se sente profundamente ofendido com esse tipo de vídeo e esse tipo de foto. E aí, por um lado, você tem pais falando: ai, mas é importante mostrar, porque senão as pessoas nunca vão saber como é autismo severo e pipipi popopó. Ok, entendo o ponto, né? Que muitas vezes o autismo que aparece na mídia é o gênio, é o cara que fez medicina, é igual as crianças que estão indo no Luciano Huck porque são autistas com altas habilidades e tudo. Mas, assim, não tem uma outra forma da gente fazer isso que não seja expondo uma pessoa, porque ali está uma pessoa em situação degradante. Seja ela criança, adolescente ou adulto. Você está expondo uma pessoa. E isso, se a gente for olhar pelo lado da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, isso é, inclusive, crime. Isso, pelo lado da lei, é crime. Então, assim, será que não teria como a gente pensar numa forma melhor de trazer a conscientização, falar para as pessoas que os autistas severos existem, a pessoa com deficiência que não tem cuidador e que às vezes está com um machucado no corpo e tudo, que fica na cama e que está correndo, existe, mas assim, sem a gente mostrar a imagem daquela pessoa de uma forma degradante? Eu deixo a pergunta aí. Espero o comentário da Lau e o comentário de quem está acompanhando. Mas eu acho assim, eu acho que é chovendo molhado, a gente já falou disso hoje, mas eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: o meu filho, ele entende ou não entende o que está acontecendo? Não importa. Isso é desrespeitoso com ele, sabe? Isso é legal com ele, porque assim, não importa qual é a condição ou a deficiência que ele tem, ou o quanto ele consegue comunicar o que ele gosta, o que ele não gosta, ou compreender o que significa ir para a internet, mas a gente tem esse respeito por uma pessoa, entende? Eu gostaria de ser exposta dessa forma. Eu acho que essas perguntas a gente tem que se fazer, assim. E eu vejo na maternidade, daí não só na maternidade atípica, talvez potencializado na maternidade atípica, mas eu vejo uma coisa de que a gente realmente atropela filhos, né? A gente tem uma dificuldade de entender que o filho é outro ser humano pequeno, porém outro ser humano, né? Outro ser humano que a gente tem tutela sobre, mas é outro ser humano ainda assim. Que vai ser diferente da gente, que vai gostar de coisas diferentes, que tem um corpo próprio, que tem uma forma própria. Então, assim, esse respeito ao outro, para mim, é muito... Eu acho, às vezes, até... não vou usar a palavra hipócrita. Eu ia usar hipócrita, mas não vou usar, porque é mais suave que isso. Mas, para mim, é uma contradição quando a gente começa a conversar muito sobre empatia e a gente não consegue ser empático com os nossos filhos dentro de casa. Né? Quando a gente não consegue fazer simplesmente esse movimento. Opa, este ser é outra pessoa. Eu não posso definir tudo e tomar decisões tão importantes por ele, assim, dessa forma, né? Então, por um lado, sim, a exposição na internet, a representatividade, traz diálogo, traz conscientização. Se a gente pensa sobre a forma, as narrativas que a gente está expondo os nossos filhos com responsabilidade, a gente está fazendo uma coisa importante para eles, para o mundo, para outras crianças e tudo certo. Mas precisa ter esse questionamento constante, eu acho. Acho que se a gente perde o questionamento, a gente corre um risco muito grande de errar, sabe? Tipo, isso não passa do ponto? Isso não passa do limite? Isso não expõe demais ele? Será que se ele pudesse ver isso daqui a 10 anos, ele acharia legal? Tem uns comentários aí e eu acho importante fazer alguns pontos, tá? Primeiro ponto super importante. Não estamos julgando a mãe que postou o vídeo. Eu não sei como está a saúde mental desta mãe. Não tenho ideia do que ela passa em casa. Não sei. Tá? A gente está falando o que eu e a Lau achamos e porque a gente não faz esse tipo de coisa, porque a gente não toma essa atitude. Número 2, eu li ali. Ah, mas pode ser um grito de socorro. Pode. Com certeza pode ser um grito de socorro. Eu já vi grito de socorro assim na internet. E aí cabe a gente ver o que dá para fazer. Agora, eu já vi também, gente, e desculpa, isso existe. Mãe que expôs o filho acorrentado ou de qualquer forma dessas assim. Fizeram vaquinha, deram Deus e o mundo. O dinheiro some, dá um tempo, tá a mãe de novo expondo foto do filho acorrentado na internet. Tá? Não me matem. Isso acontece. Isso chega nos meus ouvidos. E esse é um dos motivos pelos quais eu não gosto de vaquinha, eu não apoio vaquinha, eu não divulgo vaquinha. Eu também não. Porque eu nunca sei o que vai acontecer com esse dinheiro. Tá? Então, assim, pode sim ser um grito de socorro. Pode ser uma pessoa que tá com a saúde mental já a perder de vista e tá tentando conseguir ajuda. Mas também, gente, de novo, mãe de autista, de pessoa com paralisia cerebral, de síndrome de Down, não é santa. Né? Somos humanas.
E tem Bem pessoas humano. também no nosso meio que são assim. E eu sei de vários casos, porque do mesmo jeito que chega no meu inbox, deve chegar no Dalal. Ah, sabe aquela mãe que apareceu num programa tal de televisão? E aí todo mundo foi ajudar o filho dela? Comprou carro novo, fez festa de 15 anos para outra filha e o menino continua na mesma situação. Então, assim, a gente não sabe, né? Mas a gente está falando aqui, a gente está propondo uma reflexão para você que está aqui nos vendo neste Instagram, nesse momento, 9h30 da noite, e que pensa um pouquinho no tipo de material do seu filho que você está colocando na internet. Pensa se você gostaria de ser exposto dessa forma. Pensa o que que isso está dizendo sobre o seu filho como pessoa para quem está assistindo. Pensa se você está honrando a imagem do seu filho com isso. E se a Tá? E gente eu não já está fui invadindo, criticada. né? Se a Eu gente já não fui tá, criticada, se já a teve gente uma não vez tá que passando desse ponto em que a gente passa a achar que a gente é a voz dos nossos filhos, né? eu já fui criticada por causa disso. Eu já recebi comentário assim, eu já vi comentário assim. A Andrea não mostra o lado ruim. Porque ela não posta o Theo em crise, ela só posta ele no restaurante, ele no brinquedo, ele não sei o que. Eu falei, mas é óbvio. E outra, eu não postar em crise não significa que não há crises. Inclusive, tem um texto do meu livro, que é um texto do blog, que chama Tem Dias, que é sobre dias difíceis, que é sobre dias ruins. Eu falo sobre dias ruins, você fala sobre dias ruins, mas para a gente falar sobre dias ruins, a gente precisa botar uma foto do nosso filho em um dos piores dias que ele tem naquele mês. Né? Eu acho desnecessário. Eu nunca vou adorar a pílula, falar que é maravilhoso, que não tem dificuldades, que a gente não passa perrengue, que não tem dia que a gente chora junto com a criança, com o adolescente. Mas daí a você dar um passo a mais e expor aquela imagem, aí para mim já é outro papo. Não, e tem outras coisas também, assim, né? Não é só a exposição dos piores momentos, mas é também a super exposição, assim, né? Aquela coisa de, por exemplo, que eu penso muito sobre isso, né? Teve uma época que a gente recebia muita coisa de roupa para o João, assim, de marca. E as marcas queriam que eu vestisse ele e tirar foto. E às vezes a criança não tá afim de vestir e tirar foto. Ele é só uma criança. Então, eu neguei muitas dessas coisas. Eu me desculpava com as pessoas. Eu falava, inclusive, vocês querem que eu mande de volta? Mas, tipo assim, ele não tá afim e eu não vou forçar a barra. Né? Então, às vezes não é só expor o pior momento, mas sim realmente tornar a criança um protagonista na internet. Isso é muito delicado, isso é uma coisa que a gente precisa. E de novo, o que a gente está propondo aqui hoje é uma reflexão. Não é dizer o que é certo, o que é errado, mas é passar por pontos que são sensíveis para que cada um pense na sua vida, né? Eu acho muito complicado esse hiperprotagonismo em cima de crianças. Né? Que aí a criança tem que gravar o vídeo, aí a criança tem que estar de mau humor, daí aí alguém encontra o João no supermercado e as pessoas esperam que o João abra um sorrisão e que seja super simpático. E ele é Sim, só uma criança. sim. Né? Então, assim, essa criança que vira um personagem, aí volta um monte de expectativas em cima dela, para mim é muito delicado e precisa ser cuidado, assim, né? Nós Sim. estamos decidindo nos expor na internet. Então, nós temos que ser as protagonistas. Né? E os nossos filhos estão ali, mas assim, as protagonistas somos nós. Isso precisa, eu acho que esse é um lugar de reflexão muito grande para mim. Para Mas eu compensar, eu posto foto pra cacete dos cachorros, gente. Então vocês não reclamam. Os cachorros são cada vez mais protagonistas no Lagarta Vira-Pupa, tá? É isso. Mas eu queria fazer 2 apontamentos sobre mães que fazem vídeos como esse, de super crises, normalmente pedindo socorro. Eu queria só fazer 2 apontamentos sobre isso e vou pegar as perguntas. Primeiro, aquela velha conversa sobre o privilégio que a gente já passou 1000 vezes aqui. Eu acho que a gente vai ter que passar porque todos os assuntos passam por isso. Então, às vezes a gente está falando de uma mãe que é mãe solo, que vive na periferia, que está muito sozinha com essa criança, que está desesperada, que não sabe mais o que fazer, que não tem bons terapeutas ao redor para ajudar, que assim, a estrutura é muito escassa. E aí ela nem compreende que ela está expondo, né? Aí, de fato, é um grito de socorro absurdo e o que essa mulher precisa é ser acolhida. Né? Então, eu queria, de novo, frisar que a gente está propondo reflexões, que isso aqui não é um juízo de valor e que é muito sobre também as pessoas que podem refletir sobre isso. Né? Ninguém vai lá naquela mãe que botou a foto do filho em crise e fala: ah, o André estão falando mal do. Não, não é isso, gente. Não é isso. Não, e assim. Tem mãe. A gente está propondo reflexão para quem tem condições de refletir a respeito. Porque tem gente que não vai estar nem no momento de refletir a respeito disso, nem na condição. Não teria estrutura para refletir, né? É isso. E a outra coisa que eu ia colocar, além dessa questão de privilégios, que muda muito a conversa, né, do que a gente está falando,
é aquela conversa que a gente já teve também, que mães são, sim, capacitistas. Então, em muitos momentos, as mães que não procuram se educar e entender o que é capacitismo, elas vão reproduzir capacitismo. E daí elas vão expor seus filhos de forma capacitista. E também isso não é para ficar julgando a outra mãe, né? É para pegar pela mão. A gente precisa se pegar pela mão nessas reflexões, né? Então, eu possivelmente já fiz posts capacitistas com o João. Porque eu fui muito capacitista em algum momento, né? Então, a gente fala dos textos que a gente escrevia, que a gente se arrependeu, né? Eu tenho texto que... tipo, sei lá, ele vai voltar a andar, esperando ele voltar. Eu devo ter feito esse tipo de coisa. Eu chamava de crianças especiais até, eu falava. Total! Então, assim, de novo, essa live toda não é uma coisa de juízo de valores, são reflexões que a gente está fazendo e que a gente está dividindo, porque é importante que toda mãe faça essas reflexões, né? Então, assim, a mãe do lado está sendo capacitista? Bom, chama ela com amor e fala, olha só, amiga, dá uma lida nisso, dá uma olhada naquilo, eu aprendi isso, o que tu acha? É com afeto que a gente se ajuda e se educa, né? Não é para ficar apontando pro lado, gente. Tudo que eu mais abomino é que a gente fica apontando pro lado. Não usem essa live para fazer isso. Eu vou olhar as perguntas. Tô vendo os comentários aqui, olha a pergunta aí. Tem vários. Vamos lá. Eu vou fazer em ordem, tá? Para ser justa. Bora. Exposição pode ser incômoda, mas o ponto positivo é a identificação que gera, a representatividade. Não foi bem uma pergunta, foi uma colocação, né? Exatamente. Para mim, o lado bom da história é, de fato, a representatividade e como ela pode, enfim, mudar a experiência de várias outras pessoas, né? O que vocês acham sobre terapeutas que postam foto das crianças em terapias com o consentimento dos pais? Se for com consentimento dos pais, gente, né? Se a criança não for capaz de consentir e os pais derem consentimento, na verdade a criança com essas coisas não consente, né, gente? Se a gente for olhar pelo ECA, que é o Instituto da Criança e Adolescente, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, quem é responsável por esse tipo de coisa, de exposição de imagem de menor de 18 anos, é pai e mãe. Já teve vezes que o terapeuta pediu e eu deixei, já teve vezes que eu achei que não. Mas, em geral, quando o terapeuta pede, é cena bacana. É cena de alguma brincadeira que a criança curtiu ou de alguma habilidade nova que ela está adquirindo. Então, eu não vejo tanto problema, não. Mas aí, de novo, vai da cabeça do pai e da mãe, se acha que a exposição vai ser bacana ou não. E se a criança puder consentir, melhor conversar com ela, bater esse papo com ela para entender se ela quer, né? Eu acho que depende de qual é a cena, qual é o contexto, qual é tudo, né? Obviamente, sempre com a autorização dos pais, mas qual é o contexto? A gente teve um caso aqui de um terapeuta que fazia fisioterapia vestido de super-homem. E tinha toda uma conotação de que ele estava curando as crianças nesses vídeos, assim. E não eram vídeos legais, não eram mesmo. Tanto que ele foi meio cortado do método por causa dos vídeos, assim. Porque não eram vídeos legais com as crianças, né? Então, parecia muito legal, mas não era, sabe? Eu acho que tudo depende do contexto e aí tem que avaliar de caso a caso, assim. É isso. Meu filho tem 15 anos e é autista. Conversei com ele sobre a exposição do Instagram e ele está amando. Ele está amando o quê? Ele está amando aparecer no Instagram, é isso? Acho que sim. Eu entendi certo? Uai, gente, temos aí um popstar, possivelmente vai ter um canal no YouTube. Eu conheço eu tenho um monte de amiga que tem filho autista que agora fez canal no YouTube e quer que todo mundo siga o canal no YouTube, gente. Tá lá felizão ganhando seguidores no YouTube. Então, é isso aí. É sobre isso, né? Tipo, o dia que o João quis fazer a live, eu achei engraçado e bom. A vontade dele, vamos fazer a live. E foi realmente muito divertido, porque muita gente entrou e interagiu com ele. E ele tava super faceiro fazendo, né? Então, assim, foi a vontade dele de fazer. Eu acho que é esse a parada, assim. Das crianças que conseguem se comunicar dessa forma, né? Conseguem nos colocar dessa forma. Mas tem um ponto importante aqui, tá, gente? Uma vez eu conversei com uma agente tipo produtora, etc., dessas meninas que são popstar de YouTube, sabe? Meninas menores de idade, 15 anos de idade, 13 anos de idade, aquela coisa e tudo. Pais e mães, vocês controlam as redes sociais das crianças e dos adolescentes. Ela estava me contando que o pai e a mãe dessas meninas, ou o pai ou a mãe, ou os dois juntos, sempre antes delas mexerem na rede social, eles vão no inbox e eles olham. Diz que o que tem de foto de pinto de velho que manda no inbox. Gente. Juro por Deus. Diz que é uma coisa horrorosa. Então tem que ter muito cuidado. Se o seu filho quer ser youtuber, quer ter o Instagram dele,
Você é a primeira responsável ou o primeiro responsável. Tem que ter cuidado com o que recebe inbox, quem tá puxando o papo, isso tudo. O mundo é mau, tá cheio de pedófilo por aí. Cuidado. Tá, olha só. Essa pergunta tá dividida em duas. Eu vou ter que botar uma, tu lê e eu boto a outra para complementar, porque ficou longa. Quando falei para a pediatra que estava desconfiando que a Cecília tinha autismo, ela disse que não vontade para a vontade. Não entendi. Deixa eu ver, vamos ver se a gente entende na próxima, porque ela ficou longa aqui mesmo. Assim, o diagnóstico era recente, a pediatra eu até entendi, mas com a professora fiquei sem resposta. Mas tinha falado de professora antes. Gente, não entendemos nada, Renata. Mande um inbox para nós. Reformula ou faz um comentário enorme. Aí, Renata, a gente tenta catar seu comentário melhor. Não compreendemos. Vou tentar aqui. A exposição nas redes é meio uma extensão da exposição do meu filho nos lugares públicos em que vamos juntos. É que tem gente que não vai tanto em lugar público, né, Letícia? E a Lau sumiu. Eu não sei o que aconteceu. Você sumiu. Voltou. Você deve ter virado a câmera. Acho que sim. Sim. E é o que eu falei pra vocês. Tem gente que é super bacana. Teve uma vez que eu tava no Parque da Mônica com o Theo aqui em São Paulo. Chegou, a gente tava comendo, a gente foi almoçar no McDonald's no intervalo lá. Chegou a moça na mesa e falou: "Ah, eu adoro o Theo, eu queria muito tirar uma foto com ele, mas eu não vou atrapalhar vocês que vocês estão almoçando." Aí eu pensei, que bom. Mas já teve vezes em um lugar que eu fui, numa churrascaria em Santos, uma vez, depois do Panique de Santos, uma pessoa catou a gente na mesa lá e eu não conseguia nem comer para voltar para mim. Então, assim, Gente, parece que eu sou a Xuxa falando, né? Deus me livre, não é assim. Mas é porque o Theo é uma pessoa muito conhecida no nosso meio e pessoas que seguem que não tem filho autista também. Então acontece muito de pararem a gente em shopping, esse tipo de coisa, para querer tirar foto, essas coisas. E às vezes, dependendo da situação, a pessoa não vai ver ele super felizinho e alegrinho, igual eu posto aqui no Instagram, entendeu? O Theo tem dia que ele tá azedo, tem dia que ele não tá afim nem de ficar felizinho comigo, muito menos com pessoas que ele não conhece. Então, a Lau até falou disso antes. A pessoa tem que ter a noção de que pode ser que aquela criança que ela tá vendo ali com a mãe no shopping, no restaurante, não esteja no melhor dia igual você costuma ver ela nos posts do Instagram, entendeu? É isso. Pode ser que ela não esteja afim de falar oi pra você, de te dar um tchauzinho, nada dessas coisas. Não, e assim, no post de Instagram, a gente tá falando de uma criança que tá brincando. Por exemplo, as fotos do João. Eu tiro fotos dele brincando comigo. Ele está brincando com a mãe dele. E daí, quando as pessoas criam a expectativa desse personagem que elas vão encontrar em qualquer lugar, elas nunca viram ele na vida, elas vão gritar João. E ele vai ser hiper simpático, sabe? Às vezes ele de fato é, porque ele é muito sociável, mas às vezes ele não tá afim, né? Como qualquer pessoa, inclusive, né? Mas eu já tive... ultimamente eu tenho tido mais experiências boas do que ruins. E eu acho que não tem a ver tanto com as pessoas, mas com a forma com que eu aprendi a me comportar. Eu acho que eu aprendi no caminho a dar limite de uma forma afetiva e as pessoas sacam que eu tô dando um limite e respeitam daí. Eu acho que antes eu não tinha essas sacadas e eu acabava não conseguia limitar as pessoas, entende? Aí elas invadiam mesmo, assim. Então acho que também tem umas coisas que a gente vai aprendendo no caminho de protegê-los, assim. Postei um vídeo curto do Levi interagindo conosco, ficamos tão felizes e quis mostrar. Estou errando? Então, é o que a gente está tentando falar aqui, sabe, Aline? É difícil falar tá errando. Se ele já não estava numa situação vexatória, se agredindo nem nada, já é meio caminho andado, né? Para não ter algum problema. Mas, assim, cuidados a gente sempre tem que ter. E se ele tiver condições de você, cognitivas mesmo, de você conversar com ele, ver o que ele acha, se ele acha bacana, ou a foto, o vídeo tá lá para as pessoas verem e comentarem, melhor ainda. Tá? Mas parcimônia é sempre bom. Eu acho assim, ela tá falando de uma situação de brincadeira de família. Gente, pessoas com crianças típicas estão brincando em família e vão se gravar, e vão fazer fotos e vão postar. Eu acho que é sobre refletir sobre as postagens, é sobre pensar na responsabilidade dessas postagens, né? Ao invés de ir no automático. Eu fico feliz que agora ela parou e pensou, ao invés de, eu vou postar. Só de parar um pouquinho já é positivo, né? Eu vejo alguns Instagrams e, assim, de novo, eu não estou apontando o dedinho pro lado, não vou falar que Instagram são, mas eu vejo, às vezes, uns Instagrams que viraram basicamente um diário de fotos das crianças ou de vídeos das crianças. E eu fico pensando, gente, essa criança vai crescer, sabe? Aí tá em todas as situações, tá tomando banho, tá brincando, tá escovando os dentes, tá chorando. Então, assim, algumas coisas eu acho só que a gente tem que pensar.
Pensar que esse outro ser humaninho tá crescendo, vai... Agora eu me lembrei de uma coisa, na época de editar o meu primeiro livro, eu tenho muitas fotos da época do João, assim que ele voltou do hospital. Né? E ele tava, como é que ele tava quando ele voltou do hospital pós AVC? Ele tava bem ausente, assim, cognitivamente muito ausente. Ele tinha dores neuropáticas 24 horas por dia. Então, assim, era choro, 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 era muita dor. São dores neuropáticas, para quem não sabe, são dores que não tem nada acontecendo no teu corpo, mas o teu cérebro manda mensagem de dor, sem Nossa. parar. E aí ele tomava muitas medicações para conter isso, mas não continha. E ele estava usando uma sonda recém-feita para se alimentar na barriga e tinham feito um furo errado, para quem lê o livro sabe. Eu lembro. Fizeram um furo errado e aquilo estava queimando ele absurdamente. Então, assim, era uma criança que passava dias com dor. A gente tentava fazer de tudo para ele ficar bem, mas ele passava dias com dor. E eu tenho muitas fotos dessa época, porque a gente trabalhava com vídeo, com foto, a gente tinha câmera profissional. Eu tenho muitas fotos de momentos. E na hora de editar o livro, essas fotos para mim são muito poéticas, assim, né? Elas têm a sua beleza daquele momento, daquela família, daquela dor. Mas quando eu fui decidir as fotos, eu falei, cara, eu não sei se ele ia gostar de eu expor ele numa situação como essa, sabe? No momento de dor, no momento de choro. Então, eu fui muito delicada na escolha dessas fotos, pensando muito na visão do João quando um dia ele pegar esse livro na mão. Né? Eu acho que essas reflexões que a gente precisa fazer, porque senão a gente se movimenta só pensando na gente, no que a gente acha daquele momento. E a gente está falando de uma vida de outra pessoa, né? Então é isso. Até nos textos que a gente escreve, né? Eu faz um tempo que eu faço esse exercício, assim, de pensar se o Theo aprender a ler e tiver a compreensão, se ele ler esse texto, ele vai ficar chateado comigo, ele vai, sabe, assim? Eu tenho pensado muito nisso, assim. Porque é uma possibilidade, eu não sei, cara, se ele vai. Não sei, pode ser que ele... E eu acho só da gente pensar, ainda que a gente ache que é uma possibilidade pequena, mas a gente não sabe, mas só de a gente pensar nisso já nos coloca numa outra perspectiva desse outro humano, sabe? Porque às vezes isso também é capacitismo, por causa de uma deficiência, a gente fica pensando, mas ele não sabe, mas ele não vai ver, mas ele não vai, sabe? A gente parte desse lugar, e esse lugar também é capacitista. Porque ele continua sendo um ser humaninho, né? Ele continua sendo ele continua sendo o Theo, ele continua tendo essa subjetividade que é dele, que não é tua como mãe, né? Então eu acho que só da gente pensar sobre isso, a gente já tá se colocando num outro lugar. E ainda assim a gente vai errar, provavelmente. Né? Então, de novo, não é sobre certo e errado, perfeito, não perfeito, apontar o dedo pro lado, é sobre a gente pensar sobre isso. Vou para as perguntas de novo. Vamos lá. Aqui. Uma vez na praia, uma pessoa me parabenizou porque eu levo meu filho autista na praia, que isso é muito difícil. Porque a pessoa tinha um autista em casa, então ela sabe que é difícil, é isso? É difícil mesmo, gente. Não vou mentir, não, tá? É difícil. Mas assim. Mas tem intimidade pra chegar, tipo, parabéns que você trouxe seu autista. Ai, eu não sei, eu tô achando as pessoas meio sem noção. Eu conheci uma mulher incrível aqui em Porto Alegre, a Fê Vicari. Ela tem deficiência motora, ela é cadeirante. E uma vez eu vi uma fala dela, ela é de um coletivo incrível, o Ellen Keller, que é um coletivo feminista de mulheres com deficiência. Pesquisem, elas são todas incríveis. E aí uma vez ela contou essa história de que ela estava num bar, tomando uma cerveja, e um cara veio, passou a mão nela como se ela fosse uma criança e parabenizou ela por estar no bar, tomando uma cerveja. Então, assim, é puxado, assim, né? Então, se a gente pensar que essa é uma visão generalizada da pessoa com deficiência, na infância ainda é... Eu me lembrei agora de uma outra situação, uma vez que eu estava numa lancheria com o João, e a gente estava dando muita risada, porque o João tinha inventado uma brincadeira com o canudinho, a gente estava se divertindo horrores, assim, de chorar de rir os dois, porque nós somos desses que choram de rir. E daí, na hora de ir embora, eu fui pagar e um cara veio atrás de mim e falou, assim, com os olhos cheios de água, quase chorando. Ele falou assim, tu quer uma carona para casa? Aí eu falei, não, moço, eu tô a uma quadra da minha casa. Ele, não, eu faço questão, eu levo vocês. Daí eu saquei. Eu não tinha sacado, sabe? Aí eu saquei. Aí tinha uma criança junto com ele, olhando pro João, como se o João tivesse, assim... Não vou nem falar a palavra, sabe? Então, assim, tem uma visão das pessoas que é muito complexa. E eu acho que
Isso a gente não tem como mudar muito, a gente tem como falar sobre isso, mas a forma com que a gente expõe os nossos filhos também cria narrativas, né? Opa! Então, também cria narrativas, e narrativas muito potentes do que é uma criança com deficiência, do fato de que no final ela é só uma criança e não uma criança com deficiência. É uma criança, é uma pessoa, é um humano. A gente tem que cuidar muito para não desumanizar eles, né? Ah, esse é o primeiro passo, né? A gente. Bom, criança já não é muito vista como pessoa, né? Criança típica mesmo. Imagina criança com deficiência, ainda mais com todo esse mito em volta de que são anjos, de que são puros, de que não tem maldade, que isso, aquilo. E muitos pais, eu não sei se é porque é meio consolo também, né? A gente já falou disso, é o mesmo papo da mãe especial. Elas acabam meio que entrando nessa narrativa de que o filho é um anjo, de que ele é especial, porque isso fica meio como um consolo perto do abandono que ela tá passando, da dificuldade que ela tá passando. Então, geralmente as postagens dessas crianças vão estar levando essa narrativa junto, né? Isso é muito comum mesmo. Tem mais pergunta aí? Tem sim. Da Leila. Como vocês lidam com a questão das pessoas acharem que são perfeitas? As pessoas se acham perfeitas, é isso? Não, as pessoas acharem que nós somos perfeitas. Mas acho que ninguém acha que eu sou perfeita, não, amiga. Fala aí do seu lugar de perfeição, porque não. Não, eu sou perfeita, tu não sabia? Então, eu tô constrangida aqui até com a pergunta. Eu sou perfeitíssima. Não, eu não sei lidar com isso. Eu acho, na verdade, é uma coisa muito esquisita que acontece na internet, que é isso, assim, né? Todo mundo sabe que isso acontece, mas vamos lá. As pessoas te colocam num lugar que tu não tá, tu não é, e tu não pediu para estar, né? Então eu lembro que a primeira vez que eu comecei a ouvir muito assim, tu é um exemplo de mãe, tu é um exemplo para nós, isso começou a me assustar, porque eu tinha tipo 26 anos no meu primeiro filho e eu pensei, gente, eu não posso ser um exemplo de mãe para ninguém, entendeu? Eu tô, tipo, aprendendo a ser mãe todos os dias. Eu tô recém aprendendo a ser mãe. Tipo, como eu vou ser exemplo pra alguém? Isso me assustou, assim. E daí eu comecei a me questionar. Em algum lugar eu escrevi alguma coisa que me levasse para este pódio inalcançável da supermãe, da exemplo de mãe. Então, mas a internet tem isso, né? A pessoa não te conhece, não sabe das tuas dificuldades, não sabe o que tu passa no dia a dia. Não, ela não tem noção da dimensão de tudo. Ela só vê ali o teu texto, uma reflexão legal que tu fez sobre alguma coisa, uma foto legal que tu fez com o teu filho. E aí se cria esses pódios inalcançáveis e isso afasta as pessoas. Isso é muito ruim, eu acho isso muito ruim. E algumas pessoas na internet usam isso, né? Tipo, Sim, muitas. Eu notei isso assim há uns anos. E aí eu já na hora me deu esse mesmo incômodo que você e eu falei, para, não, tem uma coisa errada aqui. Então, assim, uma coisa frequente é eu postar coisas muito humanas, assim, sabe? Do tipo, teve uma coisa que eu postei que um monte de mãe repetiu recentemente, porque eu falei assim que a gente. Foi no Dia das Mães, minha postagem, que eu falei que a gente, que é mãe, às vezes a gente ama mais o filho quando ele dorme. Cara, é isso. Eu sou essa pessoa que tem dia que, tipo, ontem o Theo acordou às 2 horas da manhã e não dormiu mais. Quando ele foi dormir 8h30 da noite, eu juro que eu amei ele muito naquele momento, assim, mais, porque eu tava exausta, entendeu? E hoje mesmo eu postei um texto, eu já tava falando que eu não estou aparecendo no Instagram porque eu não tenho textão para postar a respeito de inclusão, diversidade nesse momento em que eu tô tendo que digerir tanta coisa, em que eu tô tendo que lidar com tantos sentimentos ruins, difíceis e etc. Então, eu apareço vez ou outra, posto uma foto de cachorro, posto uma foto do Theo pequenininho, mas eu não estou para textão, para ficar mostrando como eu estou refletindo maravilhosamente sobre diversidade e inclusão. Não! Não estou conseguindo. E aí eu vi que muita gente comentou e falou, ai, que bom, eu me sinto super normal, assim, quando eu leio os seus textos, porque é isso, eu gosto de mostrar a vida como ela é, justamente para que ninguém tenha essa ilusão, cara. Eu erro, eu perco a paciência, tem vezes que eu grito e eu falo isso com frequência para que as pessoas entendam. Eu não tenho a menor pretensão de ser modelo de nada para ninguém. Por favor, não, nunca foi essa a intenção. Eu espero que eu deixe isso claro. E a gente já tem, e tá acabando o nosso tempo aqui, a gente tem 5 minutinhos, mas a gente já tem um mundo, inclusive o capacitismo é parte disso, um mundo que idolatra padrões inalcançáveis. É o padrão de corpo, é o padrão de mãe, é a super mulher que é mega profissional e mega mãe e tem a casa perfeita, né? O mundo idolatra padrões, personagens que não existem.
E na internet, muitas pessoas vão usar essa capa desse personagem e vão contar essa história desse super personagem. E isso só rala a saúde mental de um monte de gente mais. Cara, meu chão tá sujo, minha pia tá cheia de louça aqui. Não... Pelo amor de Deus, cara. Então... Vou ficar em pé. Presta atenção. Ó, eu tô com uma calça velha que eu só vou parar de usar ela quando ela cair, tá, gente? Porque é a única calça quentinha que eu tenho, que é uma calça de pijama. Eu estou com a blusa bonitinha, mas a calça é de pijama, tá bom? A próxima pergunta. Não, a gente não tem mais tempo. O William Bonner de cueca eterno, né? Tipo isso. Assim. Eu tô com uma calça listrada aqui. Mas eu acho que essa reflexão é super importante, assim, e a gente vai se encaminhar para o encerramento. Mas eu acho as duas coisas importantes. A gente até conversou hoje, se a gente não ia acabar misturando as coisas, que é isso, assim. Mas a gente vai falar uma vez só sobre isso, né? Da próxima vez. Como a gente se expõe também é importante de pensar, né? E eu pensando na minha saúde mental e na saúde mental das mulheres que me acompanham, e o propósito delas de me acompanhar, na sua grande maioria, é buscar reflexões, é se educar junto, porque a gente se educa junto. Pensando em tudo isso, eu cada vez mais acho importante me humanizar. Humanizar essa figura que a internet tem uma tendência de colocar nesse pódio do inalcançável. E eu acho muito importante que a gente se humanize e humanize os nossos filhos também. Né? Então, eu acho que essa é uma reflexão combo, assim. Combo. Como você está na internet é uma reflexão combo. E para mim, o mais importante dessa conversa de hoje, que foi uma conversa super importante de ter, que bom que você teve essa ideia, amiga querida, idolatrada, porque eu estava sem ideia nenhuma hoje. Me ocorreu. Mas para mim, o mais importante de tudo é que a gente aprenda a enxergar os nossos filhos como pessoas. Né? Não só como os nossos filhos, eles são pessoas, eles são seres humanos, a parte da gente, que vão crescer, que daqui a pouco não vão ter 5, não vão ter 6, não vão ter 10 anos, vão ter 20, 25, 30 anos. E a gente precisa pensar sobre isso e respeitar os nossos filhos como pessoas, como a gente gostaria de ser respeitado. E empatia é um processo que, se a gente não começa a conseguir fazer isso dentro de casa com as pessoas que a gente mais ama, que possivelmente são os nossos filhos, a gente definitivamente não está sabendo fazer isso em lugar nenhum. É isso. É isso. Garotas, hoje não apareceu. O Vinícius não tá aí hoje. Poxa, Vinícius, vai ficar gravado lá no YouTube. Que a gente o Vinícius não tá aqui hoje, eu não acredito que o Vinícius não tá, cara. Eu vou puxar a orelha dele lá no Twitter depois, que ele tá sempre no Twitter. Ô, meninas, vai ficar gravada, estão perguntando no YouTube e no nosso IGTV também, tá bom? É isso. E no Facebook, vou botar no Facebook também. A gente sempre faz o caminho contrário, quando a gente faz aqui, não no Facebook. Tá em tudo. Beleza, meninas? Então, muita reflexão, nenhum dedão apontado na cara. A gente falou as nossas impressões da coisa. E para que cada uma, assim, na hora que for postar uma foto do filho, já parar um pouquinho para pensar, já resolveu o problema. Já tá ótimo pra gente, por enquanto. E se alguém usar esta live para apontar o dedo para a colega do lado, eu vou puxar a perna de noite. Eu sou ótima de assombração, já aviso. Jesus amado, não socorro. era para isso. Tudo que a gente não precisa na quarentena é assombração. E pegar na mãozinha da colega do lado, com muito afeto. Lembrando que nossas experiências são diferentes, a gente tem histórias diferentes e a gente precisa ter muito afeto uma pelas outras. Tá? Boa noite para todo mundo que acompanhou. Boa noite, amiga. Bom descanso. Para vocês também. Beijo.